Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Saúde.com. A gente se encontra aqui no portal InfoSage para tratar de assuntos de relevância para a sua saúde. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios Dr. Evaldo Rosa. Dr. Evaldo Rosa é médico cardiologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele também é pós-graduado em cardiogeriatria e medicina integrativa. Dr. Evaldo Rosa atende diariamente na URMEC, aqui em Santo Antônio de Jesus. Dr. Evaldo, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Ney. Um prazer estar falando novamente com você aqui no portal InfoSage e podendo esclarecer e tirar algumas dúvidas. Longevidade saudável. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Longevidade muita gente tem, Dr. Evaldo, mas longevidade saudável... Você toca em um assunto muito importante. Observe, Ney, que a população está vivendo mais, isso nós não temos dúvida. A expectativa de vida aumentou, porém a quantidade de doenças degenerativas que compromete a qualidade de vida das pessoas estão muito frequentes. Então, quando a gente fala em longevidade saudável, a gente quer discutir aquilo que a gente pode mudar nos nossos hábitos, na nossa vida, para termos uma terceira idade com mais saúde. Regras que vão ajudar você aí de casa a viver mais e melhor. Você acompanha nessa entrevista de hoje com o Dr. Evaldo Rosa. O sono, Dr. Evaldo. Nós vamos falar agora sobre a higiene do sono. Falávamos mais cedo a respeito da quantidade e da qualidade de horas que nós precisamos dormir para ter uma saúde equilibrada e já pensando também na terceira idade. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco da importância da qualidade e da quantidade de horas dormidas. Olha, na terceira idade, para a gente entender a importância desse tema, cerca de 40% a 50% dos idosos, eles se queixam em algum momento de insônia. Ou seja, ele apresenta alguma dificuldade, um distúrbio do sono, às vezes insônia, às vezes apneia, mas apresenta algum distúrbio do sono. E dentre esse distúrbio do sono, o mais frequente é a insônia. E a gente caracteriza insônia, não é só o fato da quantidade de horas que a pessoa dorme, mas é a qualidade do sono. O nosso sono ele precisa passar pelos diversos estágios que compõem para que a gente possa ter a nossa reposição de energia, possa ter a regeneração das nossas células de maneira adequada. E o que vai conceituar a qualidade do sono. A qualidade do sono. E quando isso não acontece, Ney, quando a gente não tem um sono de qualidade, então vem as consequências, vem o cansaço no outro dia, vem o desânimo, né? Vem a perda de atenção, vem muitas vezes queixas de memória, mas quando a gente vai pesquisar um pouco, por trás disso está a insônia, um sono de uma qualidade e de uma quantidade ruim. E você toca em um assunto muito importante que é a higiene do sono. Às vezes as pessoas imaginam que eu tive insônia, então a saída é a primeira coisa que pede é um remédio, uma medicação. Então, antes de chegar nesse estágio, tem pessoas que precisam usar realmente algum tipo de medicação para ajudar nisso, mas antes de chegar, é muito importante isso que você falou, Ney, higiene do sono. O que é a higiene do sono? O que é que a gente deve fazer? Isso, vamos às dicas. Olha, primeiro é importante que a gente entenda que a natureza e o ser humano está incluso nisso. Nós temos um padrão de dia e noite, um padrão que nós chamamos ritmo circadiano. Essa exposição à luz e a falta de luz à escuridão, ela é muito importante na produção de uma série de hormônios no nosso organismo. E é isso aí que vai regular o nosso sono. Quando nós estamos expostos à luz, a gente não produz um hormônio que é muito importante para o sono, que é a melatonina. No momento que a gente começa a
o dia começa, a luz do dia começa a faltar, que vem a penumbra, até que vem a escuridão total, isso vai estimular a produção da melatonina por uma glândula que é a glândula principal de tudo isso, que é a pineal. E é esse hormônio, a melatonina, que vai dar o sono adequado da gente, que vai dar a qualidade do sono. Então veja que eu estou falando nisso para a gente ver, para a gente falar de uma coisa que é muito importante na higiene do sono, que é a questão da exposição à luz. Às vezes as pessoas começam em casa com a quantidade à noite, tudo muito claro, uma quantidade de luz enorme dentro de casa. Como se fosse a própria luz do dia. Como se fosse a própria luz do dia. Então o organismo ele não se prepara para essa produção dessa melatonina. Então é importante que a gente entenda que a gente deve acompanhar o ritmo da natureza. Assim como o sol se põe, assim como vai escurecendo, é importante que a gente vá diminuindo a quantidade de luz da casa. Até que no momento que você for dormir, seja o ambiente que você vai dormir, um ambiente que predomine a escuridão realmente. Porque é isso que vai estimular a produção do hormônio do sono. Qualquer outro tipo de luzinha, aquela luzinha do aparelho eletrônico lá que fica acendendo, aquela luzinha vermelha, aquela luzinha azul, tudo isso interfere. Mesmo que você consiga dormir, mas essa luz vai interferir na produção. Checar as redes sociais com o celular. Isso. Outra coisa que você está falando aí, muito importante. Aí você vai deita no quarto, coloca logo a televisão lá, fica com controle remoto deitado na cama. Né? Então, seu cérebro ali está sendo estimulado, você não vai conseguir produzir o hormônio do sono. E muitas vezes a TV à frente, o celular na mão, o computador do lado, o tablet do outro. Quer dizer, então é um estímulo para o cérebro que vai impedir a produção e a liberação do hormônio responsável pelo sono. Aí a pessoa não dorme bem, começa a tomar remédio para dormir, né? Começa a tomar droga para dormir. A pessoa não dorme bem, no outro dia está cansado, no outro dia está indisposto. Então, antes da gente lançar mão de medicamento, de outras coisas, é muito importante que a gente corrija esses hábitos. Esse hábito que a gente está conversando aqui, da luminosidade, do ritmo circadiano, a gente respeitar isso da natureza. A luz e a escuridão é muito importante, mas outros também são muito importantes, Ney. Por exemplo, o tipo de alimentação. Sim. O tipo de alimentação. Então, evitar alimentações mais pesadas, evitar cafeína. E evidentemente que a gente ainda está falando sobre a higiene do sono. Higiene do sono. Isso tudo a gente não está falando de medicamento, a gente está falando de higiene, de preparando, tornando o ambiente mais favorável para você ter um sono adequado. Então aí, evitar o uso de café à noite, principalmente nas 4 horas que antecedem o momento que você vai dormir. Evitar o uso de bebida alcoólica, o uso de cigarro, a atividade, o exercício físico, ele não deve ser feito imediatamente antes de dormir, porque você estimula também uma série de hormônios no organismo que vai atrapalhar o sono. Então veja quantas coisas a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono. E a gente sabe, Ney, você falou da higiene do sono, porque isso é importante para a longevidade saudável. Porque quem dorme bem, quem tem um sono de qualidade, tem menos AVC, tem menos infarto, tem menos demência, mantém uma atividade cognitiva e tempo de trabalho muito melhor. Então veja quantas coisas simples que a gente pode fazer e que às vezes a gente não está dando devida atenção. E nós estamos falando apenas dos hábitos. Isso. Que qualquer um pode adotar, doutor. Que não tem custo para isso. O senhor falou a respeito de evitar bebida alcoólica. Muita gente fala sobre uma taça de vinho por dia, que seria bom, inclusive, para a saúde do coração. O que é que o senhor pode comentar a respeito disso, doutor? Olha, esse é um assunto que a gente tem que tratar com muito cuidado, porque, vez por outra, ele é levado para um campo em que as pessoas exageram nessa bebida, na bebida alcoólica, e aí traz outras consequências. E pode atrapalhar, inclusive, a higiene do sono. Pode atrapalhar na higiene do sono. O vinho de qualidade, ele pode conter, depende do tipo de uva, uma substância que ela, teoricamente, é boa para a saúde. Mas
isso está longe da gente indicar isso como uma terapia. Como uma terapia, porque as pessoas podem se exceder. Passar de uma terapia a uma patologia. Agora, em relação ao sono, não é bom. Porque às vezes a pessoa se engana, eu tomo uma cervejinha, durmo melhor. Sim, mas a qualidade do seu sono foi ruim. Você não atingiu a etapa do sono REM, que é a etapa do sono que regenera. Você pode dormir mais, mas você dorme nas fases do sono que não existe uma produção adequada de energia e de regeneração. Então a qualidade do seu sono está ruim. O nosso papo está muito bom, a entrevista está muito boa, mas o nosso tempo está acabando, doutor. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no quadro Saúde.com, doutor Evaldo Rosa, que atende diariamente na URMEC aqui em Santo Antônio de Jesus. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, Ney. Muito obrigado ao Portal InfoSage. A todos, nosso muito obrigado e até uma outra oportunidade.